O que é que o desenvolvedor ele precisa fazer para não errar? Eu queria ter conseguido ampliar mais os slides, ter preparado melhor o texto para eu dividir dos públicos, né? Assim, quem quer seguir a área acadêmica, quem quer seguir quem só quer terminar o trabalho da faculdade e quem quer ir para o mercado. Mas eu não consegui, mas acredito que a gente consegue ainda fazer os paralelos e nas perguntas, vocês fiquem à vontade para colocar o ponto de vocês. Então, vamos lá. Eu queria que vocês usassem o chat, né, para meio que responder de uma forma rápida aí, o que é que vocês acham que o desenvolvedor precisa fazer para não errar? A gente sabe que tem o erro na empresa, tem o erro no... Eu disse que não, tem o erro aí nos trabalhos, tem aquele velho segmentation for quando a gente está fazendo Hello World, algumas coisas assim. Mas, assim, o que é que vocês acreditam que a gente tem que fazer para não errar? O Jefferson disse que é não ser desenvolvedor. Aí, Wagner não programar. Mas se não programar e nem for desenvolvedor, também não faz nada certo, né? Testar. Boa. Testar é boa. Ó, Zé. E aí, Zé, tudo bom? Aí tem um pessoal importante aqui, hein? Tá. Por mais incrível que pareça, né? Só para lembrar que essa daqui é a minha opinião. Deixa eu testar. Na minha opinião, o que a gente tem que fazer para não errar é errar, né? E assim pode ficar meio estranho, né? Porque como é que eu vou errar menos se eu errar? A gente vai ver aqui ao longo dos slides, vou colocar um try-catch, a gente vai ver aqui ao longo dos slides, na nossa conversa, que a ideia desse papo, desse bate-papo aqui, é como que a gente consegue tirar o melhor proveito do erro. Né? Como é que a gente consegue analisar as situações, passar pelas situações, resolver e tirar o melhor proveito. Então, assim, errar, ele pode ser, sim, um ponto de crescimento para nós, desenvolvedores, ou para as outras áreas, mas a gente vai focar aqui no desenvolvimento. Ele pode, sim, ser um ponto de crescimento, um ponto de melhoria técnica para nós. Basta que a gente encare isso de algumas formas que a gente vai ver aqui. E, assim, eu dividi um pouco o raciocínio em 4 pontos, né, que o primeiro ponto seria antes de a gente começar a codificar, o que a gente precisa fazer, o que são as ações que a gente tem que tomar. O segundo ponto seria aquele momento onde a gente se depara com um bug. Nós estamos programando e encontramos um bug muito grande que a gente não sabe, ou apareceu um bug, né, de um outro chamado, uma outra feature que já existia. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? O terceiro momento seria como que a gente, no momento que a gente está resolvendo, o que a gente poderia fazer durante esse momento que está resolvendo para melhorar essa situação, tanto no presente como no futuro, e o pós-erro, né, que é a síndrome pós-traumática. O que acontece depois do erro? O que é importante a gente fazer depois que a gente já corrigiu, depois que a gente identificou, a gente passou por todas as etapas, o que seria interessante da gente fazer? E aí, seguindo essa linha, o primeiro ponto tudo que a gente for codificar, o importante é sempre entender o motivo. Entender o que você está fazendo é sempre a chave. Você vai fazer alguma coisa, seja para um trabalho da faculdade, ou seja uma demanda no seu trabalho, remoto, presencial, ou da maneira que for, por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai ser executado? Qual é a periodicidade? Quem é que vai usar? Enfim, entender tudo. Eu costumo dizer que, nesse momento, quanto mais criança você for, melhor. Eu até acho assim, que se as crianças de 3 anos pudessem ser programadores, eles seriam os melhores, porque os bichinhos perguntam tudo, e é meio que isso que a gente tem que ser. Eu acredito que a gente, nesse momento, diante de codificar, a gente tem que ter tudo de informação para guiar o nosso próximo passo, que seria o de fato codificar. Então, é meio clichê, mas é aquela coisa onde se aprende lá em programação, o básico, que é eu ter tudo às mãos, né? A técnica de ter tudo às mãos. E às vezes não são só as ferramentas, não são só
os ifs que eu tenho que fazer, é o motivo, é o porquê que eu vou colocar esse if. Então, eu acho que o primeiro ponto de quando a gente vai começar a codar é entender o porquê, o quando, para quem, tentar entender mais daquela demanda, né? E aí, isso aí vai levar a gente a um próximo ponto, que é que o todo são pedaços. Então, tipo assim, existem grandes sistemas, grandes códigos, projetos, qualquer coisa que você queira dar um nome, que são grandes e, tipo assim, você não vai conseguir refazer tudo, ou você não vai corrigir tudo porque ele tem muito erro, mas assim, eles são vários pequenos pedaços, então se você vai focar naquele pedacinho, tente fazer aquele pedaço blindado, tente entender aquele pedacinho, sabendo que ele faz parte de um conjunto geral, que tem outras coisas que influenciam, tem uma outra classezinha C lá que você fez, tem uma outra função C, uma variávelzinha que você está usando está lá global, então tem que entender se não tem outra função que está mexendo, se tem outro processo, se for um sistema maior, que tem um outro processo que está executando, né? Então, o todo são vários pedaços pequenos, né? E o RP, ele é a prova disso. O RP, ninguém consegue instalar um RP sem saber o todo, etc. Mas, assim, ele é o conjunto de pequenas coisas. E ele não funciona só com tudo. A ideia do RP, principalmente, é que ele funcione os pedaços e você consiga plugar. Então, assim, se você consegue entender que existem pequenos pedaços do sistema que são independentes, mas que eles são parte de um todo, eu acho que isso daí também te ajuda a pensar para resolver o teu problema.